Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos continuar falando sobre alguns critérios de dimensionamento das formas de madeira. Agora a gente chegou no último, né, e para encerrar. Bom, só para vocês terem uma ideia, a gente sempre está dimensionando os espaçamentos dos elementos, né, através da verificação do estado limite de serviço, né. Isso facilita, né, na hora de passar o projeto para a carpintaria, para a execução dessas formas de madeira. Bom, então a gente vai falar de formas de pilares, para pilares, né? Então nós temos esse sistema de formas, tá? Nós vamos ter uma chapa, que pode ser uma chapa de tábua, dependendo da dimensão desse pilar, tá? Dimensões menores, a gente pode usar tábuas, tá? Mas o ideal é que se utilize uma chapa de compensado, né, que esse elemento ele vai se ajustar melhor na superfície, né, desse elemento, né, vai ter uma facilidade de retenção, né, do concreto, ele tem umas características melhor, né, para ser empregado. E também para aqueles pilares com dimensões maiores, né, a gente vai ter chapas com dimensões, com larguras maiores, que vai atender a dimensão, né, a seção transversal desse pilar. Bom, nós temos também o sarrafo, tá? E o sarrafo é esse elemento que está na vertical aqui, né, ao longo da chapa de compensado, tá? Então, ele vai fazer o travamento desse elemento, tá? Dar rigidez a esse elemento. E nós vamos ter também as gravatas, tá? Que são esses elementos que estão travando, né, transversalmente a forma, tá? Então, a gente vê aqui um sarrafo travando o outro, tá? Então, esses sarrafos, eles vão ser um tipo de tensores, né? Que vai travar o fechamento dessas formas, tá? Não adianta nada eu ter esse elemento e não ter, né, esse elemento de contenção, né? Para não deixar, né, a pressão, né, do concreto quando for lançado, né? Abrir essa forma, tá? Então, aqui nós temos uma foto, né, de aplicação desse elemento. Então, aqui a gente vê, né, que eles estão utilizando compensados, né, que é essa chapa escura. E nós temos aqui o sarrafo, né, na vertical e as gravatas na transversal. Bom, então, basicamente, para o dimensionamento das formas de pilares, nós vamos fazer a verificação e o cálculo, né, dessa distância aqui entre os sarrafos e a distância entre os tensores. Bom, em todo elemento estrutural em que a gente aplica a forma, a gente tem que calcular a carga atuante nesses elementos. A gente fez isso para a laje, fez isso para a viga, e a gente vai ver que a gente vai ter que fazer para os pilares. Então, da mesma forma, a gente vai calcular a pressão, né, que o concreto armado irá exercer nessa forma, que vai ser uma carga onde eu vou pegar o peso específico do concreto e multiplicar pela altura do pilar, tá? E essa altura, ela deve descontar a altura da viga. E nós vamos ter também a sobrecarga, que continua sendo aquela máxima de 2 kN por metro quadrado, específica da norma, e também uma sobrecarga de serviço de 1 kN por metro quadrado. E nós vamos ter também a pressão de vibração impacto, tá? Isso, né, como eu havia dito nas outras videoaulas, que é com relação ao lançamento, o choque, né, durante o lançamento desse concreto, tá? Então, vai ser sempre 10% a carga que a gente calculou do peso do próprio do concreto armado. Ok, então, dito isso, a gente vai para as combinações. E as combinações seguem também a mesma formulação. Nós vamos ter a combinação do estado limite último, que vai ser dado por essa formulação, onde a gente considera todas as cargas como cargas variáveis, até mesmo o peso próprio, tá? E multiplica por um coeficiente de 1,4 cada uma dessas cargas, tá? Então, basicamente, a gente vai ter um somatório dessas cargas que a gente calculou, multiplicado por 1,4. Feito isso, a gente vai para a combinação de estado limite de serviço. E ele vai ser basicamente eu somar as cargas que estão atuando na minha estrutura. Lembrar que eu tenho que usar uma carga de serviço, né, uma sobrecarga de serviço de 1 kN por metro quadrado.
Após fazer esse cálculo, a gente vai para verificações, né? E uma dessas verificações é a verificação do estado limite último, que é uma das mais importantes. Bom, nessa verificação, a gente pega a resistência, né, de cálculo do material e verifica com a resistência solicitante, a tensão solicitante. Então, a gente vai ter duas. Uma é com relação à compressão e tração paralelas à fibra, que está mais relacionado ao compensado, ao material compensado, que vai ser designado como FC0D comp, tá? Que vai ser 0,514 multiplicado por FCK, tá? Esse FCK é uma resistência característica à compressão do compensado, que ele é dado, fornecido pelo fabricante com uma carga, uma resistência de ensaio, tá? Então, a gente tem que transformar isso em uma resistência característica, tá? E nós vamos também ter a compressão paralela à fibra, né, que é o FC0D, deveria ser um M, né, mas está C25, e o C25 que está aqui é com relação à resistência da madeira. Então, essa resistência é uma resistência específica para madeiras. Então, é aplicado para sarrafos, né, para tábuas, tá, pontalhetes. A gente usa esse cálculo de resistência. Então, a gente tem o CalMod, o FC0K, que é uma resistência característica à compressão paralela às fibras da madeira, tá? Então, isso já é dado, né? Então, se eu tenho uma madeira conífera C25, então o FCK dele é de 25 MPa. Ou se eu tiver uma conífera C30, eu tenho uma resistência característica à compressão de 30 MPa, tá? Então, a gente já viu isso, né, na aula, né, a aplicação disso, e basicamente vão ser os mesmos resultados. Então, se eu calculo isso, por exemplo, para chapa de painel compensado da laje, né? Então, eu vou ter esse valor de FC0D comp o mesmo, tanto para o compensado que eu empregar para, né, é claro, isso se o compensado, né, que eu empregar para a laje, para a viga e para o pilar for o mesmo. Se eles forem o mesmo, então esse valor de resistência, né, vai ser o mesmo. A mesma coisa vai valer, né, para a madeira. Se eu estou aplicando sarrafos com a mesma madeira, né, tanto para as transversinas, para os sarrafos empregados na viga, para os sarrafos empregados no pilar, essa resistência aqui, né, que é a resistência à compressão para a fibra, vai ser a mesma, tá? Então, esse cálculo aqui é só para informar. Caso haja mudanças, né, tem que ser verificado qual resistência que é dessa nova madeira, tá? Mas isso não é interessante. É interessante utilizar o mesmo material em toda a composição da forma, tá? Seja para laje, seja para viga, seja para pilar. Bom, então aí a gente vem para a verificação do estado limite de serviço, que vai servir basicamente para determinar o espaçamento dos elementos, né? Principalmente dos sarrafos. Bom, então a gente vai ter a relação em que o estado limite ele deve ser maior ou igual à flecha total, tá? Então, né, eu vou ter de novo aquela configuração de viga, tá? Onde esse elemento aqui é meu painel e eu vou travar ele com os meus sarrafos. Então, eu vou determinar essa distância, né, através desse cálculo de U limite e U total, que a gente já viu, tá? Então, a carga, né, que será distribuída nesse painel será uma carga em que eu calculei na combinação de serviço, multiplicado pelas dimensões do painel, tá? Então, o painel, né, ele vai ter valor unitário, né, e vai ser 1 metro, tá? Posso usar 1 metro ou o valor do pilar mesmo. Lembrar que aqui, tá? Esses painéis eles estão submetidos a cargas de flexão perpendicular às fibras, tá? Então, nesse caso, eu uso este módulo de elasticidade. É a primeira vez que a gente vai utilizar o módulo de elasticidade à flexão perpendicular. A gente sempre estava utilizando paralelo, o que não é muito comum, né? Que eu disse que o paralela é a mais resistente, né? Mas nesse caso específico, a gente vai ter que utilizar esse módulo de flexão. Então, o que seria essa distância LS? LS, né,
esse marrom mais escuro aqui seria o meu sarrafo, tá? Que ele vai ficar posicionado na vertical. Então, eu vou determinar essa distância LS. Então, o painel, né, que está representado aqui, é justamente esse painel que contém a massa de concreto do pilar, tá? Então, ele está designado aqui por esse eixo, né, que a gente representa por uma viga, e os apoios seriam justamente esses sarrafos que estão aqui, tá? Então, após eu fazer esse cálculo, né, eu determino uma distância máxima e depois faço a verificação no estado limite último se realmente essa distância irá dar resistência a esse painel. Caso contrário, eu vou ter que mudar o valor dessa distância. Bom, então aí, né, que é a verificação do estado limite último, eu pego o valor de σm e comparo com o valor da resistência de cálculo do meu material, tá? Então, o FT, ele vai ser calculado por essa fórmula, tá? Que é específico do compensado, né? Porque ele está travando justamente esse compensado, que é de 0,514 vezes o FCK do compensado, tá? O σm, a gente calcula da mesma forma que a gente vem calculando da transversina, tá? Então, a gente pega o momento fletor máximo, divide pela inércia da seção transversal do material e multiplica pela metade da espessura. E aí, a gente tem esse momento fletor máximo. Ó, a gente tem essa tensão normal devido a esse momento fletor. Bom, então, aqui, quando a gente for calcular o momento fletor máximo, a gente deve considerar uma carga distribuída devido àquele carregamento da combinação última, tá? Sempre lembrar de modificar esses valores de carga, tá? Que é importante durante essas verificações. Bom, a próxima verificação, tá? É uma verificação que eu coloquei até no sentido vertical, porque a gente vai verificar os tensores, tá? Que estão na transversal dessa forma, tá? Então, a gente vai ter a distância entre os tensores, que eu vou chamar de L-ten. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz para os sarrafos que estavam na vertical, tá? Só que aqui, né, eu devo lembrar que quando eu coloco esses tensores, eles ficam por cima dos meus sarrafos, tá? Então, ele trava basicamente o sarrafo, tá? Por quê? Porque o sarrafo, ele vai receber a carga que vem do painel. E essa carga que vem do painel vai para ele e ele vai mandar essa carga para as gravatas e a gravata vai tentar conter, fechar essa forma, tá? Conter essa pressão. Então, né, esse eixo da viga aqui vai ser como se fosse o meu sarrafo, tá? Então, eu vou multiplicar por LS, tá? Que a gente calculou anteriormente. Faço esse cálculo, né? Lembrando que eu tenho que usar a carga da combinação de serviço, tá? E consigo determinar esse LT. Então, aqui eu vou utilizar o módulo de elasticidade a compressão paralela às fibras. Por que eu vou utilizar este módulo? Porque este módulo se refere ao material madeira que é do sarrafo. Então, por isso, eu utilizo esse módulo. Bom, o sarrafo, os tensores, né, que seriam as gravatas, estariam dessa forma posicionados, tá? Então, eu calcularia essa distância. Aqui eu não coloquei, mas eu teria os meus sarrafos aqui, né, na vertical, em pé. Justamente esse tensor vai travar esse sarrafo, tá? Então, travando esse sarrafo, né, a gente contém, né, pressiona ele para ele ficar naquele formato correto, né, que é o formato retangular, né, que é normal para os pilares. A gente vai fazer a verificação do estado limite último, que é o mesmo procedimento. Eu vou pegar, né, a tensão normal devido ao momento fletor e comparar com a resistência de cálculo desse material. Qual material que é? É o material do sarrafo. Então, é a madeira. Então, eu vou verificar, né, esse FD será devido a esse valor de resistência, tá? Vou ter que calcular o Kmod, vou ter que pegar o FCK da madeira e dividir por esse coeficiente, né,
gama W, tá? Esse gama W, né, como a gente está falando de compressão, ele vai ser 1,4, tá? Então, da mesma forma, eu pego meu sistema de vigas, agora com carregamento, onde eu considero a carga, né, da combinação última, tá? Multiplico pela distância LS e faço essa verificação, né? Calculo o meu momento máximo, determino a minha tensão de momento e faço essa verificação, tá? Se não passar, se não verificar, o que a gente deve fazer? A gente deve mudar esse espaçamento, tá? Esse espaçamento, como a gente viu, né, ao longo das aulas, eles são importantes na composição das formas. Isso é o que mais interessa para a gente na hora de construir, né, na hora de projetar as nossas formas, tá? E isso provoca muitos erros. Por que provoca erros? Porque não é feito esse cálculo. Muitas vezes a gente chega em uma obra, né, e o mestre, né, claro, não desfazendo do conhecimento técnico dele, né, que ele tem muito, carrega muito, né, pela prática, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, e precavência com relação a essa prática que ele tem, que se acumula, porque ele acaba executando as suas obras similares, tá? E a gente sabe que nenhuma obra é igual à outra, tá? Toda obra tem suas particularidades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de tentar reproduzir sempre as mesmas coisas, os mesmos macetes, porque às vezes não funciona, tá? É claro que tem alguns que realmente faz sentido, né, pela prática que ele vem acumulando, mas a gente tem que tomar esse certo cuidado, a gente tem que ser um pouco mais precavido, né? Porque a gente tem um conhecimento teórico, a gente sabe que erros podem acontecer, tá? Então, essas instâncias são importantes ser informadas no projeto, né, da planta, das formas desse elemento, né? Então, ter ter esses valores, essas especificações, vai facilitar muito no bom desempenho da sua obra, tá? E também do desempenho dessas peças. Que a gente viu que a importância dessas formas, né, para se ter um elemento bem acabado, né, com a geometria correta, né, e para ficar mais próximo do que foi projetado. Tá? A gente faz as formas justamente para que ela tenha, né, traga, né, a correta geometria que foi estipulada no projeto, né, e que ela execute da melhor forma, que ela desempenhe a sua função da melhor forma possível, tá? Então, a gente tem que ser um pouco mais rigoroso, tá? Com relação a esses requisitos, tá? E um detalhe, essa área de projeto de formas, ela é um pouco escassa, né? Não temos muitos profissionais nessa área, e é uma área que faz falta no mercado, tá? E aí, né, a partir desse momento, né, que a gente termina o último elemento, né, a gente tem fizemos laje, viga e pilar, tá? Eu não vou entrar em detalhe com relação à fundação. A gente conclui essa parte, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho do projeto final, né, dessa planta de forma, né, dos detalhes que devem ser fornecidos no projeto. E a partir desse momento a gente já pode falar das armaduras, tá? Bom, essa parte é um pouco chata, porque a gente fica fazendo verificações, né, tem esse cálculo um pouco mais sofisticado, né, porque é basicamente uma verificação da madeira. Então, basicamente, vocês já estão vendo um pouquinho aqui de como funciona a madeira em si, o dimensionamento da madeira, tá? Então, com relação a essa parte, é isso, tá? Então, até a próxima aula.